Ótimo. Minha missão, se ela existe, vai ser solicitação. Isso diz muito sobre a pessoa, não é? O que ela escolhe para... Desculpa, pessoal, nós tivemos um pequeno contratempo, mas já está tudo solucionado. Então nós vamos começar. Professor Fernando. Eu liguei. Muito obrigado, professor Ivani. Muito obrigado a todos pela presença. Eu apresentei à Faculdade de Medicina um memorial circunstanciado com a análise crítica da minha vida acadêmica e destaque para os últimos 8 anos na condição de professor associado. E aqui, neste momento de público, eu gostaria de apresentar alguns pontos, algumas páginas pensadas desse memorial, que eu acredito sejam sintéticas e representativas dos aspectos de trajetória de formação, de percurso acadêmico, para esta proposição de ir à classe de professor titular. Então, este meu resumo vai se dividir nos seguintes tópicos. Vou falar um pouco da minha formação acadêmica, em seguida da carreira docente, da produção científica, da minha atividade de administração acadêmica e representação, das atividades de extensão, das distinções recebidas e, no fim, traçar alguns comentários de fechamento. Estas são as atividades que, segundo a normativa da Universidade Federal de Minas Gerais, no seu Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, são as fundamentais para se avaliar a possibilidade de progressão do candidato na carreira docente. A minha formação começou no interior de Minas Gerais, numa escola pública estadual, na cidade de Diamantina, que, como vocês podem ver, tem algumas características muito marcantes. O fato de ser uma cidade histórica do barroco mineiro, que preserva muito bem a sua arquitetura e as suas manifestações culturais, com destaque muito especial para a música. Saindo desta escola pública, eu cursei alguns anos numa escola privada, ainda em Diamantina, e depois o último ano do fundamental em Belo Horizonte, ingressando a seguir na Universidade Federal de Minas Gerais. Este é o resumo da formação, incluindo a graduação em 1991, a residência médica, num hospital do Estado de Minas Gerais, a Fundação Hospitalar, a Maternidade Odete Valadares, contemporaneamente o mestrado em Fisiologia e, a seguir, o doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de clínica médica, com maior ênfase em endocrinologia. A seguir, eu imediatamente parti para o pós-doutorado na Itália, na Universidade de Udine, uma cidade muito pouco conhecida no Brasil, muitas pessoas até pronunciam como paroxítona o nome Udine, mas na verdade é Udine, e é a capital da região do Friuli, da sub-região do Friuli, na região do Friuli-Venezia Giulia, no extremo nordeste da Itália, fronteira com a Eslovênia e com a Áustria. No retorno ao FMG, eu tive uma bolsa de recém-doutor, que hoje equivaleria a um pós-doutorado júnior, supervisionado aqui no Hospital das Clínicas pelo professor Haroldo Camargos, e ainda como formação eu considero o estágio sênior de 2007 na Universidade de Siena. Obtive a livre docência na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo, em 2012, e atuei como professor visitante durante muitos anos na Universidade de Siena, mas recentemente em Florença, e durante um ano sabático de 2017 a 2018 na Universidade Paris Descartes, a Paris 5, Universidade de Paris. Para esse processo ser produtivo, eu sempre gostei de estudar idiomas e, de fato, o meu percurso foi sempre assim, um estudo formal em escola de idiomas, seguido da experiência de vivência no lugar onde se falava aquela língua. Não tive oportunidade de aprender outras línguas muito cedo, comecei a estudar inglês já na faculdade, mas a seguir, durante o doutorado, estudei italiano, por exemplo, parti em seguida para um estágio na Itália. Durante muitos anos estudei francês e depois surgiu a oportunidade de trabalhar na França, e eu considero que a fluência nessas 3 línguas, ela auxilia não só na vida cotidiana, mas também na vida acadêmica, no sentido de travar
mais contatos, elaborar projetos de colaboração e ficar mais à vontade nos grupos de interação com colegas do exterior. Um pouco mais de detalhes sobre a graduação em medicina aqui na UFMG, o currículo da época que eu cursei, em 1986 a 1991, tinha 4 anos de ciclo básico totalmente centrado no Instituto de Ciências Biológicas. Eram 2 cursos completamente separados, um curso de 2 anos seguido de um outro curso de 4 anos, então era um ciclo inteiramente biológico, que, se por um lado dava uma grande ansiedade em todos nós para poder ter um primeiro contato com a medicina, por outro lado permitia um aprofundamento muito grande em ciências básicas, um contato muito direto com professores na área de ciências biomédicas em geral. E assim eu aproveitei essa oportunidade para ser monitor de fisiologia e em seguida aluno de iniciação científica. Mas o curso aqui na faculdade ele já dava ênfase à atenção primária, e isso fez parte mesmo da formação de todos nós, desde 1975 até hoje, com esta ênfase na atenção primária. Diferentemente de hoje, os nossos internatos eram optativos, então eu não fiz internato de cirurgia nem de pediatria, por exemplo, que eram disciplinas que me assustavam um pouco, mas fiz 2 de clínica médica e 2 de obstetrícia, e, enfim, era bem variada essa formação, todos os internatos eram opcionais. A turma fazia muitas atividades extracurriculares, mas eu foquei mesmo, foi na iniciação científica. Essa é a minha turma de formatura, com o homenageado professor Celso Afonso de Oliveira, muito saudoso da área de gastroenterologia, já faleceu. Aqui nós temos uma professora titular da faculdade no meu grupo de 10, e tem outros professores titulares também na faculdade nessa turma de 91. Durante esse período, então, eu fui orientado pelos professores Cândido Coimbra e Adelina Reis. A Adelina foi minha primeira orientadora de iniciação científica, desde o 3º período de medicina. O Cândido foi meu orientador de mestrado. E eles descendem de uma linhagem muito nobre. O professor Cândido foi orientado pelo professor Renato Migliorini e a professora Adelina pelo professor José Antunes Rodrigues, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ambos do grupo do professor Miguel Covian, que, por sua vez, provinha da Argentina, de uma formação com o Prêmio Nobel Bernardo Sayre. E alguns eventos na graduação foram muito importantes nessas tomadas de decisão, como, por exemplo, participar de um simpósio internacional em Ribeirão Preto como estudante de graduação e ter contato pela primeira vez com um evento todo falado em inglês, sem tradução simultânea, com convidados de vários lugares, mostrando que a fronteira ia muito além daquele nosso universo fechado dentro da mesma escola. Assim como o intercâmbio estudantil na Holanda, na Universidade de Leiden, totalmente patrocinado por uma associação internacional de estudantes de medicina. Eu não gastei nada, a não ser a passagem, e essa associação existe até hoje e proporciona uma experiência incrível para os estudantes de medicina do mundo inteiro de estagiar durante o período de férias em uma universidade distante. A residência na maternidade Odete Valadares foi marcada por algumas características pontuais que eu quero destacar. A formação era muito intensiva, facilmente excedia 60 horas semanais, não tinha esse negócio de folga pós-plantão, era 2, 3 plantões por semana, um plantão diurno, noturno atrás do outro, plantão de 24 horas, enfermarias lotadas para evoluir no dia seguinte, era muito intensivo e, sobretudo, dava muita competência em obstetrícia, gravidez de alto risco e clínica ginecológica, não tanto em cirurgia ginecológica, foi um ponto fraco da residência, foi a cirurgia ginecológica. Mas o amadurecimento era muito rápido, eu até hoje fico pensando em fazer o primeiro parto no 1º de janeiro da residência, a virada do ano, sem nunca ter feito antes um parto, só ter assistido como espectador. E aí ter que fazer todas as etapas, inclusive a sutura de episiotomia, com o R2 me ensinando, não tinha nem preceptor na sala, porque era um parto simples. Era um processo muito na base da força mesmo, para poder se amadurecer muito rápido. Mas, curiosamente, nessa época, essa maternidade assim, ainda não tinha muita atividade acadêmica, mas tinha as condutas todas baseadas em evidência. Em 1993, 94, o termo medicina baseada em evidência estava nascendo no Canadá e essa maternidade já tinha os seus protocolos todos baseados em evidência. Não tinha esse negócio de achismo, de opinião do professor, não. Era o que havia fundamentação científica para se aprender a fazer. E nós fizemos muitas condutas pioneiras em Minas Gerais nessa maternidade por causa desse ideal de trabalhar com medicina baseada em evidência, sem falar dos aspectos éticos muito valorizados e do trabalho em equipe. O mestrado foi naturalmente em fisiologia, era a minha casa, onde eu tinha passado todo o curso de graduação, e ali
nós tivemos, de fato, uma especialização em fisiologia, porque ali toda a minha turma de mestrado se capacitou para lecionar a fisiologia de todos os sistemas. E durante um tempo eu realmente dei aula de fisiologia cardiovascular, respiratória, renal, me lembro até hoje, e não teria dificuldade de voltar a estudar esse tema, não teria nenhum medo de voltar a estudar esse tema, porque foi uma preparação mesmo de especialistas em fisiologia, além do mestrado propriamente dito. Então, houve várias técnicas experimentais, produzimos uma dissertação original que foi muito bem publicada, numa revista muito boa, já na época com uma boa repercussão. E aqui, só como recordação e memórias mesmo, eu trago anotações à mão do caderno desse projeto de mestrado, com o ciclo estral da rata, e um impresso de computador de um teste T de Student, que foi programado no computador especialmente para fazer meus cálculos, porque até então só existia calculadora científica, a gente não conseguia fazer nada em computador e foi preciso fazer um programa, criar para poder gerar um simples teste T de Student. Esse trabalho repercutiu e ele, de fato, foi um estudo em que nós mostramos que a hiperprolactinemia piora a curva de tolerância à glicose de ratas fêmeas. Isso aqui é o nível de insulina, por exemplo, no momento que elas recebem uma carga de glicose, o grupo hiperprolactinêmico tem uma secreção de insulina maior, tem uma resistência insulínica e, de fato, anos depois, um grupo demonstrou isso clinicamente num estudo em que a cabergolina, que é um agonista dopaminérgico que diminui níveis de prolactina, melhora o padrão de secreção de insulina no teste e de glicose no teste de tolerância à glicose oral. O doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul foi uma experiência fantástica na minha carreira. Eu acho que lá eu aprendi como um doutorado pode, de fato, fazer um pesquisador e transformar a sua vida em todos os aspectos. Porque nós tivemos uma grade curricular de disciplinas obrigatórias que consistia em epidemiologia clínica, bioestatística e redação de trabalho científico. Esse era o núcleo. E esse núcleo era dado pelos melhores especialistas do Brasil na área, na época. E é ainda hoje uma equipe de epidemiologia muito reputada, Maria Inês Schmidt, Bruce Duncan, e também a professora de estatística, Cídia Jacques, o professor de redação científica, Cláudio Moreno, todos eles excepcionais. Então, eu acho que o doutorado proporcionar, de fato, uma formação em classe de disciplinas bem feitas, centrais para o aluno, tem uma importância muito grande, além de tudo que ele aprende diretamente com seu orientador. A minha orientadora foi a professora Polimara Spritzer, e uma das minhas professoras em disciplinas do mestrado foi a professora Maria Marques, que vocês veem nessa fotografia aqui da turma dela, da disciplina de neuroendocrinologia. A professora Maria Marques estudou também com o professor Bernardo Say em Buenos Aires, e a professora Polimara Spritzer foi também orientada em Ribeirão Preto pelo professor José Antunes Rodrigues, portanto, na mesma linhagem acadêmica. O trabalho de doutorado resultou em 4 artigos originais publicados em diversas revistas, o principal na revista Fertility Sterility, em que nós reportamos um ensaio clínico randomizado do efeito de uma progesterona sobre as alterações moleculares no endométrio, mais especificamente a produção do próton-cogen C-FOS e da proteína prolactina. Em parte desse ensaio nós também avaliamos TGF-beta e outras isoformas de TGF-beta, 1 e 3, e também o fator de crescimento de epitérmio. Então, foi um processo que reuniu o aprendizado de fundamentos para a pesquisa com uma pesquisa original muito bem difundida, muito bem aceita e com aprendizado de técnicas que também foram muito importantes. E aí eu ressalto nesse ponto que a minha parceria com a professora Polimara persiste até hoje, 21 anos depois, assim como a minha parceria com os professores aqui do mestrado, Cândido e Adelina. Este ano, por exemplo, eu publiquei em colaboração com todos eles. E acho que isso é muito válido e agradeço muito os meus alunos que continuam trabalhando comigo depois de um tempo. Para mim, esses laços não devem se desfazer. O pós-doutorado foi 1 ano e meio em tempo integral na Universidade de Udine. Isso foi uma característica importante, dedicação absoluta, total à pesquisa. E com o acréscimo de uma nova cultura e a oportunidade de formar uma nova rede de colaborações, inclusive avançando para outras áreas, para outras disciplinas, para outros grupos de pesquisa, que trouxe, de fato, uma experiência muito boa. Para quem nunca viu uma foto de Udine, essa é a Praça Central, chama Piazza Libertà, muito bonita. Isso aqui é uma escultura, é uma igreja do século XVI. E como a Universidade de Udine era muito jovem, não tinha todos os recursos, não tinha todos os laboratórios, eu fiquei durante 5 meses indo toda semana para Milão para trabalhar no Instituto Toxicológico
que é um centro de pesquisa muito importante da cidade de Milão, que já tinha um grande laboratório de biologia molecular. Então, na verdade, eu fiquei como pendular, como eles dizem na Itália, pegando o trem toda semana, indo e voltando com a minha casa em Udine e fazendo os experimentos de biologia molecular em Milão. Os temas estudados nesse pós-doutorado foram basicamente relacionados a um grupo de fatores de crescimento chamado ativinas e inibinas. Nós estudamos na pré-eclâmpsia, no câncer de mama, em cistos de ovário benignos e na endometriose. Todos esses trabalhos tiveram uma boa conclusão e foram bem finalizados, com uma boa metodologia, foram bem aceitos e publicados. Além disso, uma pesquisa bastante original foi sobre o peptídeo liberador de prolactina na decídua humana, um peptídeo que tinha sido descoberto no hipotálamo e pela primeira vez nós demonstramos que existia também na decídua. E por que fomos procurar esse peptídeo lá? Porque a prolactina é um hormônio importante do endométrio secretor e da decídua no início da gravidez. E a gente queria saber se havia um mecanismo de regulação por neuropeptídeos desse sistema de proteína no endométrio. Aqui o meu orientador, Felice Petraglia, por sua vez, fez pós-doc no Instituto Salk, na Califórnia, com o professor Wiley Vale, que eu tive o prazer de conhecer em várias ocasiões, tive o prazer de ir à casa dele e ouvi-lo contar muitos casos. É uma pessoa muito simples e muito alegre e um gênio, efetivamente, um gênio. Uma produção científica quantitativa e qualitativa extraordinária. Para se ter uma ideia, ele foi o descobridor do peptídeo liberador de corticotrofina. Foi ele que isolou, purificou e provou a existência do CRH. Além disso, outros peptídeos hipotalâmicos, como o peptídeo liberador de hormônio do crescimento, por exemplo, foi ele que isolou. Ele, na verdade, deu a maior contribuição para o entendimento do eixo hipotálamo-hipófise, através da síntese desses neuropeptídeos. Só que quem levou o prêmio Nobel foi o orientador dele, Roger Guillemin, que, em um certo momento, se tornou competidor. Houve um momento em que os dois tinham laboratórios lado a lado e um ficava escondendo o jogo do outro e competindo para ver quem ia isolar primeiro o maior número de peptídeos hipotalâmicos. Felice Petraglia também estudou com Sam Yen, que é um grande nome da endocrinologia ginecológica, e, portanto, transmitiu toda essa bagagem para os seus alunos. Até hoje nós trabalhamos juntos e nos vemos com muita frequência. Isso é resultante desta experiência de pós-doutorado na Itália. Algumas das publicações estão relatadas no memorial. E aí, na volta para Belo Horizonte, um fator decisivo para eu vir para o UFMG e voltar para a cidade do meu estado foi ter a oportunidade de trabalhar imediatamente com o professor Haroldo Camargos, que me abriu totalmente as portas e me disse: venha para cá, vamos pedir uma bolsa de recém-doutor do CNPq, que realmente eu não sabia que existia, foi ele que me alertou e me falou: vamos pedir essa bolsa, você vem, fica aqui, nós vamos fazer projetos juntos, você vai orientar alunos meus e vamos começar a produzir. Depois a gente vê, quando aparecer um concurso, se você pode se candidatar. Então, nesse processo, ele foi exemplo, ele foi uma pessoa que me acolheu e que fez a minha transição. O primeiro projeto que eu ganhei algum dinheiro foi no nome dele. Nós fizemos juntos, elaboramos, ele solicitou, porque ele já tinha um currículo melhor, nós fizemos em colaboração e ele captou o recurso e me deu para administrar. E a partir daí nós produzimos, prestamos contas, o próximo edital universal já consegui ganhar no meu nome. Então, o primeiro laboratório foi um espaço que ele abriu dentro da enfermaria e falou: vamos colocar coisas aqui, vamos comprar um equipamento aqui, vamos ganhar um equipamento ali e vamos começar a fazer. Então, de fato, eu não preciso nem dizer mais nada, está tudo escrito no memorial, tanto que eu sou grato ao professor Haroldo. O professor Haroldo se aposentou em 2011, ele sofre de uma doença crônica muito grave e ele, desde alguns anos atrás, ele não está mais falando, ele está em afasia. Mas no ano de 2008, quando ele já tinha 5 anos de esclerose lateral amiotrófica, ele deu uma entrevista para a rádio aqui da Faculdade de Medicina e eu trouxe essa entrevista, que é de 1 minuto e meio, só para quem está, como eu, com saudade de ouvir a voz dele. Um instante que o som... Saúde e consciência. Informação a serviço da qualidade de vida. Olá, começa agora o programa Saúde e Consciência. A partir de hoje, todos os dias, de segunda a sexta-feira, professores e outros especialistas da UFMG vão orientar você e sua família sobre saúde de forma simples e prática. Nossa estreia marca o aniversário de 97 anos da Faculdade de Medicina da UFMG.
Ela foi criada no dia 5 de março de 1911 por um grupo de médicos, com o nome de Faculdade de Medicina de Minas Gerais. Hoje é reconhecida como uma das melhores do Brasil. O Saúde e Consciência desta semana vai tratar da saúde feminina. A repórter Sirlene Lemos ouviu um especialista do Hospital das Clínicas que falou sobre a saúde da mulher através dos tempos. Reportagem especial. Há algumas décadas era difícil imaginar que as mulheres estariam em pleno século XXI no comando de nações, impondo regras de comportamento e, sobretudo, não deixando de ser femininas. Cada vez mais elas conquistam espaços, seja no mercado de trabalho, nas ciências, na maternidade, nas artes ou em outras áreas. Mas nesse ritmo tão acelerado, acontecendo a saúde da mulher. O professor Haroldo Fernando Camargo, chefe do Laboratório de Reprodução Humana do Hospital das Clínicas da UFMG, resume parte dessa história. A mulher, ao longo da história da medicina, ela não tinha identidade, ela fazia parte apenas de um ser para preservar a espécie. E a sua saúde não era muito intensificada do ponto de vista de manutenção. Um outro grande problema é a questão da anticoncepção. Porque quem tinha que dar filho era a mulher, ela que dá. Então ela sofreu processos totalmente experimentais sem valor. Uso de ervas, de procedimentos cirúrgicos que as matavam, chegando ao ponto de aborto, sendo as causas de mortalidade materna mais altas no mundo. Nesse ritmo intenso, a mulher também tem adiado a maternidade. Hoje, o número de mulheres que decidem ter o primeiro filho após os 40 anos aumentou em 50%. Dados do Ministério da Saúde indicam que a proporção de nascidos vivos em mães acima dos 40 cresceu em média 11% só na última década. Apesar dos números, o professor Haroldo Camargo nos alerta para possíveis riscos. Acima dos 34 anos, a mulher perde 10% da fertilidade. Logicamente, uma mulher de 40 anos, que tem uma doença associada, por exemplo, a pressão alta, tem muito mais risco do que uma mulher de 20 anos saudável. Mas isso é outra vantagem. Uma mulher grávida mais tardiamente tem muito mais maturidade para carregar uma maternidade. Desenvolvemos para saúde e consciência. Então, começou a minha carreira docente, inicialmente na Faculdade de Medicina de Barbacena, no ano de 2001, na cadeira de Fisiologia, todas as fisiologias, todos os sistemas. Depois, como professor substituto, a partir de 2002, aqui na UFMG, no Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. E, em seguida, eu fui aprovado no concurso para professor adjunto em julho de 2003, tomei posse em outubro e fui promovido a professor associado em 2011. As disciplinas de graduação incluíram, no início, a fisiologia humana, e aqui, no Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, praticamente todas as disciplinas do departamento, começando pela obstetrícia básica e depois partindo para a ginecologia básica, também o internato. E mais recentemente, com um novo currículo, em que nós temos a disciplina de metodologia científica para os alunos do primeiro período de medicina, e eu assumi essa disciplina, e junto também com a continuação dela no quarto período, que também trata de metodologia científica e bioestatística. Aqui eu só lembro que dentro dessas atividades de graduação eu sempre estive envolvido com planejamento e elaboração de programas e propostas pedagógicas e propostas curriculares. Dentro dos projetos de graduação, nós tivemos em Barbacena um projeto preparatório de monitoria de fisiologia, depois eu participei de um projeto de estudo para reformas curriculares na faculdade a partir de 2005, em seguida de uma proposta do NUPAD, que é um núcleo de avanço, um núcleo de diagnóstico que existe aqui na faculdade, e finalmente na elaboração das disciplinas de metodologia científica para o currículo atual. Mas o projeto mais importante em que eu me envolvi foi o da elaboração do currículo atual, que começou a ser pensado em 2001. Eu participei das comissões desde 2006 e a partir de 2010, como coordenador do colegiado do curso, participei do processo de conclusão da proposta e, em seguida, essa proposta foi ainda tramitada em muitos setores até que finalmente foi implementada no ano de 2014. Então, é um processo muito longo, a muitas mãos, passou por várias coordenações, culminou com a coordenação da professora Alamanda, e no período em que eu estive no colegiado foi um período muito crítico porque nós sistematizamos a proposta e enviamos para a Pró-Reitoria de Graduação. As orientações são uma parte fundamental da atividade didática, da atividade docente, e eu sempre mantive a orientação de iniciação científica porque acho que é fundamental para poder despertar verdadeiras vocações. As pessoas que começam pela iniciação científica
elas têm um incentivo e uma visão e um momento de reflexão que permite com mais força se apaixonar pela ciência do que aquelas que começam depois de graduadas. Isso dizendo de um modo geral, obviamente há exceções, mas não é à toa que a política de ciência e tecnologia do Brasil valoriza tanto a iniciação científica, no sentido de que é um momento de cativar, é um momento de encantar, é um momento de captar vocações. Eu concluí 25 orientações e digo com muita alegria que 5 dessas pessoas que eu orientei hoje estão engajadas na ciência. Não sei se esse meu índice é alto ou baixo, se é maior do que a média, mas as outras 20 também se beneficiaram de alguma forma da experiência científica. A orientação de médicos residentes também é muito importante, não é muito formalizada na universidade ou na carreira da faculdade, como é no próprio hospital onde a residência ocorre, mas de qualquer maneira nós temos uma responsabilidade enorme de orientar residentes, porque, sobretudo, além da assistência que está envolvida nesse processo, existe a formação de pessoas que vão multiplicar a boa prática clínica. Então é fundamental treinar os residentes para que eles aprendam a se comportar, aprendam a raciocinar, aprendam a aprender e a fazer a medicina da melhor qualidade. E esse processo esteve presente em todos esses anos, com residentes não só de ginecologia e obstetrícia, mas de várias outras áreas, como genética e endocrinologia. Na pós-graduação, meu vínculo iniciou na fisiologia, farmacologia, um programa que há muitos anos tem nota máxima na avaliação de ciências biológicas da CAPES, nota 7. E em seguida, eu me desfiliei e passei a ser docente permanente do programa de medicina molecular, que hoje tem conceito 6, é um programa excelente, é um programa que eu considero o de foco maior da minha carreira e que eu aposto muito nele no futuro. Porque ele tem um perfil absolutamente multidisciplinar e que abrange todas as áreas da medicina, e isso dá uma característica extremamente dinâmica, porque não ficando preso a uma especialidade, ele consegue se reinventar todo o tempo e manter o seu foco na formação de pesquisadores para os grandes problemas da medicina. O programa de saúde da mulher eu me filiei desde 2003, assim que ingressei no departamento. É um programa que está em fase de transformação a partir de 2017, quando na última avaliação quadrienal ele caiu o conceito de 4:3, e nesse momento nós estamos trabalhando intensamente numa solução para que haja uma melhoria das condições de pesquisa nesta área e para que os alunos não sejam prejudicados, e estamos num processo já avançado de discutir a possibilidade de fusão com outro programa de pós-graduação da mesma faculdade. Essas são as disciplinas que eu tenho ministrado na pós-graduação, são disciplinas do núcleo duro, como as técnicas, no caso, dentro do núcleo central existe o estágio didático que nós elaboramos dentro do programa, mas também dentro das disciplinas de apoio às linhas de pesquisa, todo semestre ofereço técnicas laboratoriais em reprodução humana e, eventualmente, tópicos avançados em medicina molecular. A fisiologia endócrina eu colaborei no início, mas atualmente não participo mais. No balanço das orientações concluídas, já falei de iniciação científica, e foram 27 dissertações de mestrado, 16 teses de doutorado e 5 supervisões de pós-doutorado. O pico das conclusões foi no ano de 2013. Esse é um gráfico extraído automaticamente do sistema de monitoramento aqui da universidade, que se chama Sistema Somos. E esse é o balanço quantitativo dessas orientações concluídas. E aqui um pouco de rostos dessas pessoas. São as pessoas que eu completei supervisões de pós-doutorado e que estão, de fato, envolvidas na pesquisa, seja como professor adjunto da UFMG, são 2 professoras adjunto da UFMG, seja como pesquisadores independentes em outras instituições e mesmo aqui dentro do nosso grupo. Nesse processo, nós tivemos a oportunidade de firmar convênios internacionais com 2 universidades italianas, que fazem parte também, são convênios interinstitucionais que têm firmados entre as 2 reitorias e que tem um plano de ação e um plano de cooperação que envolve a saúde da mulher, envolve o nosso programa de pós-graduação em saúde da mulher e envolve o nosso grupo de pesquisa. E o resumo das publicações resultantes dessa atividade científica são artigos publicados em periódico internacional, no número de 198, alguns em periódicos nacionais, capítulos de livros e trabalhos publicados em anais de eventos. O que eu acho importante acrescentar, desculpem um momento que o computador está com um lapso de memória, é que
Desses 198 artigos publicados em revistas internacionais, eu participei da concepção do projeto de pesquisa em quase 100, da aquisição de dados em mais de 100, da interpretação na imensa maioria, da redação na imensa maioria, da publicação em mais de 160. Então, na verdade, eu acho que mais do que um número total de publicações, é importante dizer qual foi a sua autoria, qual foi a sua participação efetiva na autoria, e de fato a minha autoria foi marcante em todos os aspectos fundamentais da produção desses produtos intelectuais. Eles tiveram um bom número de citações, mais de 3.200 no Scopus, mais de 2.000 na Web of Science, e resultando num fator H 29 no Scopus. Em termos de captação de recursos, é fundamental isso também para a atividade nossa acadêmica, e eu separei aqui nesse gráfico a captação em projetos individuais daquela de projetos em rede. Então, o acumulado foi de um pouco mais de R$600 mil em projetos individuais, um pouco mais de 700 dos projetos em rede. As fontes financiadoras, basicamente, de projetos individuais são os editais universais do CNPq e da FAPEMIG, e de projetos em rede, o INCT de Hormônios e Saúde da Mulher, INCT Hormona, que é financiado em parte pelo CNPq, em parte pela FAPERGS, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, onde o Instituto é sediado, e eu sou membro do comitê gestor e, portanto, uma parte desse recurso captado coube à minha gestão dentro da UFMG. E um pequeno recurso, mas que eu acho importante mencionar, da Fundação Bill e Melinda Gates, não como coordenador, mas como colaborador num projeto sediado na Federal do Rio de Janeiro. A Bolsa de Produtividade 1A, eu vou completar 15 anos ininterruptos, e essa classificação 1A é importante para quem não sabe, destacar que ela vai além de uma simples pirâmide de número de artigos, fator de impacto e posição de autoria, que é o que o CNPq considera. Além disso, para se chegar na categoria A, é preciso demonstrar liderança em projetos de pesquisa, de risco, de fronteira, e é isso que o Comitê de Assessoramento do CNPq tem considerado nas minhas propostas desde o ano de 2005. Quanto à administração e representação acadêmica, foram algumas funções exercidas aqui na faculdade ao longo de todos esses anos, que eu detalho um pouco no memorial, quais foram os pontos fortes e fracos, as conquistas, os reveses, os momentos bons e ruins dessa experiência de administração. E também a representação acadêmica é muito importante, porque nós temos uma estrutura de universidade que é muito colegiada, de forma que grandes decisões são tomadas pelos grupos colegiados e não pelos gestores em si. Então, eu tive a oportunidade de participar de todos os, praticamente, órgãos colegiados desta unidade acadêmica e também como suplente do professor Cândido no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. E as associações são importantes também na carreira acadêmica, no sentido de projetar o nome da universidade e fazer um intercâmbio maior. Então, eu, desde que voltei para Belo Horizonte, me associei à Sociedade de Ginecologia de Minas Gerais, por consequência, a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e com muita alegria participei da fundação da SBS, Sociedade Brasileira de Endometriose, e também da fundação da SEUD, que é uma sociedade internacional de endometriose e distúrbios uterinos. Além de ter me integrado a sociedades mais tradicionais e antigas, como a Sociedade de Investigação em Reprodução, sediada nos Estados Unidos, mas bastante internacional, e a Sociedade Mundial de Endometriose, sendo que na de investigação de reprodução nós realizamos um evento em Belo Horizonte, um summit, uma cúpula de pesquisadores dessa sociedade, que foi muito interessante no ano de 2011, e na Sociedade Mundial de Endometriose eu participei de um grupo de trabalho em Montpellier que gerou um documento muito citado, que é um trabalho de consenso para o manejo de mulheres com endometriose. Os projetos de extensão, basicamente, o projeto que eu coordeno é relacionado ao ambulatório de endocrinologia ginecológica. Estes outros são projetos com outros coordenadores em que eu participo de alguma forma na elaboração e no segmento e na análise dos produtos. E a coordenação médica, que eu entendo como parte também do trabalho de administração, mas um pouco de extensão também, ela entra nessa interface. Eu estabeleci o ambulatório de endocrinologia ginecológica em 2002, já tinha havido atendimentos nessa área em anos anteriores, mas houve um grande hiato, então quando eu cheguei em 2002 não havia esse atendimento focado em endocrinologia feminina, e ele segue até hoje, nesse momento com a preceptoria de uma médica do Hospital das Clínicas, a doutora Laura Maia,
porém eu sigo como coordenador acadêmico do ambulatório, assim como no setor de reprodução humana do Hospital das Clínicas, que funciona absolutamente independente de mim, tem uma equipe própria, tem um staff médico contratado do hospital extremamente competente, mas eu sigo como coordenador médico para fazer a ponte exatamente com a academia. Em termos de reconhecimento por pares, nós devemos destacar que um dos itens que são valorizados e que de fato indicam que se tem uma projeção entre os pares são os convites para conferências e cursos e bancas em outros locais. Então, no currículo estão relacionados todas essas participações em todas as regiões do Brasil, além de convites como palestrante internacional em eventos no Uruguai, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa e até no Egito recentemente. Uma participação dessas em evento internacional que eu considero que vale parar um pouquinho e destacar foi este evento totalmente online, totalmente através de ligação eletrônica por computador, promovido pela SEUD, que é a Sociedade de Endometriose e Doenças Uterinas, envolvendo médicos especialistas de vários lugares do mundo, da China, por exemplo, aqui 2 pessoas logadas a partir da China, da França, da Inglaterra, e nessa sessão de mais ou menos 2 horas e meia, nós fizemos uma discussão sobre o tema endometriose e infertilidade, começando com uma palestra minha de 20 minutos e seguida de um debate. Eu vou tentar projetar 1 minuto e meio desta gravação, se nós tivermos aqui memória, para vocês terem uma noção de como é importante esse tipo de intercâmbio, de discussão entre pessoas com experiências variadas de vários lugares do mundo. So I want to ask a question for the Ray, Dr. Ray. So the charge of the IVF in your country is covered by insurance? In Brazil, IVF is not covered by private insurance. And in the public health system, we only have a handful of hospitals over the country that offer this treatment. Our university hospital is the only in a whole region of more than 50 million people offering free IVF. And even though we cannot offer free medication, so patients come to the hospital, they don't pay for the treatment at the hospital, but they have to buy the medication. And that's why our waiting list is about 2,000 couples. If they had not to pay for the medication, it would be 10,000 couples. It's really, it's a drama. Many people are not accomplishing their families because of this shortage of resources and the health system. Yes. Thank you. So what this question is very interesting concerning the management all around the world of the patients with endometriosis. And what we see in China, in France, in Brazil, is that the organization of the healthcare system is not exactly the same in all the countries. So it's difficult to propose to perform immediate IVF, by example, for people for which the protocol is not paid by the national insurance. And we have a chance in France that the state offers 4 attempts for IVF. So we need to be very careful concerning the guidelines when they say that we need to do that. We need to modify to take care of the region of the world, the education, the healthcare system, and sometimes it's not so easy to have the same management all around the planet. Yeah. Então, esses eventos foram marcos importantes de reconhecimento, sendo palestrante na Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, na Sociedade Americana de Ginecologia Laparoscópica. E a participação como editor associado também é um indicador que, inclusive, é valorizado por várias agências, valorizado no Brasil como um indicador de que você está inserido no mundo e que tem reconhecimento. E aqui eu destaco aí uma Reproduction Update, que é a principal revista na área de medicina reprodutiva, um fator de impacto maior do que 11, um corpo editorial bastante seleto, e eu tive a honra de servir durante 4 anos como editor associado, convidado pela Sociedade Europeia de Reprodução Humana.
A revisão ad hoc também é um indicador de que os trabalhos da gente repercutem, porque os revisores ad hoc são escolhidos a partir das próprias publicações. E eu destaco que no Brasil, assim, com muita felicidade, com muita honra, eu tive a oportunidade de participar como convidado do Comitê de Área Interdisciplinar da CAPES na Trienal de 2013 e na Quadrienal de 2017, fazendo todo o processo de avaliação desta área, a convite do professor Luiz Armando de Marco. E no CNPq, em 2018, eu participei como convidado, como substituto dentro do comitê, numa das reuniões em Brasília de análise de propostas do Comitê de Assessoramento, que de fato são grupos bastante bem rigorosamente selecionados entre os pesquisadores brasileiros que têm a consistência e senioridade na produção. Eu estou terminando, vou falar alguns segundos sobre as distinções, mas são coisas que emotivamente, afetivamente são muito importantes. Eu poucas vezes chorei aqui na faculdade. A primeira e mais marcante foi quando a turma número 124 me convidou para ser professor homenageado. Eu fiquei completamente embasbacado, assim, completamente no ar com esta homenagem. Foi uma coisa muito, muito emocionante. Depois vieram outras 3 turmas. E esta homenagem aqui no Conselho Regional de Medicina no ano de 2018 também foi muito emocionante, porque foi a comenda de honra ética, que foi dada a 10 médicos no ano passado, e junto comigo estavam meus patrono paraninfo, professores eméritos e pessoas que eu admiro imensamente. Então, dentro da vida universitária, o que eu considero que são os valores fundamentais e negociáveis são a liberdade de expressão, sem dúvida alguma, a liberdade de expressão em todos os sentidos. Infelizmente, eu presenciei em alguns momentos aqui na UFMG, quando a UFMG sediou, por exemplo, o congresso da SBPC não faz muito tempo, um professor de outra universidade ser agredido verbalmente, ser insultado dentro do campus da Pampulha, porque ele tinha ideias que não condiziam com o grupo que estava lá se manifestando. Coisas desse tipo, professores serem impedidos de falar, serem bloqueados, ter a sua liberdade de cátedra cerceada, isso para mim é inadmissível. Nós precisamos ter liberdade absoluta de expressão, tolerância com todos os pontos de vista diferentes, pluralidade de discurso. A universidade não pode ser monocórdica, ela tem que ser plural, ela tem que ter espaço para todo mundo. E ela tem que ser um espaço de criatividade e ousadia, tem que ser um lugar onde a gente inventa, onde a gente arrisca, onde a gente faz o diferente, o que ainda não existe. É um lugar que não pode ser acomodado. A universidade tem que ser o contrário da acomodação. O pensamento tem que ser sempre sem fronteiras, e eu defendo particularmente algo que pode ser polêmico para alguns, mas a excelência na prestação de serviços. Ou seja, se na média o sistema de saúde brasileiro não contempla tudo que nós gostaríamos, ainda assim a universidade tem que apresentar e servir a população com o que há de melhor. Ela não pode ficar na média, ela tem que puxar a média para cima. E, sem dúvida, outra coisa que não é consenso, mas que eu defendo bastante, é a hierarquia por mérito e competência, e não simplesmente uma hierarquia por popularidade ou por antiguidade, que seria o contrário dessas outras possibilidades. Então, com isso, eu fecho a apresentação, deixando naturalmente agradecimentos a todas as pessoas que fizeram parte dessa história. Sou muito grato a todos os professores que eu já nomeei, muito grato aos alunos, muito grato aos funcionários, aos colegas que hoje estão próximos, que estão aqui presentes. Muito obrigado a todos vocês. Sem dúvida, um agradecimento mais especial à minha família. Nós vamos, estamos mesmo, nós vamos fazer
alguns de vocês não estavam presentes aqui no início na instalação da banda, eu vou apresentar para vocês a banda. Eu sou Ivani, da casa, de pediatria, eu sou da Universidade de Juiz de Fora, professor Marco, irmã da USP, e a professora Nítia, da Unifesp. Nós vamos iniciar com o professor Dario. Professor Fernando Marcos Reis, grande prazer estar aqui. Gostaria de agradecer ao FMG por participar dessa importante solenidade, não? E gostaria também de aproveitar, se me permitem, de fazer duas homenagens aqui. Primeiro, ao professor Mário Dias Correia, com o qual cruzei muito os encontros mineiros, que eu documentei hoje. Eu muito jovem, bastante combativo, e ele gostava dessa coisa, né, do combate e tal. Então, minha homenagem é ele. E a outra homenagem ao professor Haroldo Camargos, que também, né, já foi mencionado aqui, que também os congressos, tivemos também muito contato nesses congressos, nesses meus 45 anos de formado, e que depois, como editor da FEMA e eu fazendo parte do conselho editorial, tive maiores contatos online com ele, de qualquer maneira. Bom, sua história, nós somos de gerações diferentes, nós temos 15 anos de diferença, então é um espaço muito grande, mas nos encontros mineiros eu tinha poucas, mas algumas pessoas com as quais eu via inicialmente como alunos, depois como residentes e tal, e pessoas que eu apostava que seriam pessoas que iriam se diferenciar, sem dúvida. Eu não gostaria de ficar mencionando outra vez tudo aquilo que foi dito. Conheço a sua história, a sua forte presença em tudo, não só na pesquisa também, e sei dessa parceria, poderia dizer assim, com o professor Petralha. Acho que é uma parceria, eu vou chamar de parceria, sem dúvida, né? Uma parceria extremamente profícua, e eu tenho a impressão que, principalmente a partir de agora, vai ser muito maior. Então eu não vou me alongar muito, não é do meu feitio ficar me alongando muito, né? Então, mesmo sabendo da sua forte presença em tudo, sim, pesquisa, extensão, sua forte pesquisa na pós-graduação, eu tenho uma preocupação muito grande com a graduação, que sei também da sua atuação forte na graduação, né? Minha preocupação da graduação não ficar esquecida, né? Então eu gostaria, dois pareceres seus. Primeiro, é que se você pudesse fazer, professor, uma comparação ao longo do tempo, em termos da graduação, daquele quando você entrou na universidade que nós temos hoje. Até para saber se, na sua concepção, nós estamos formando exatamente aquilo que nós queríamos, não é? E, em segundo lugar, eu vi esses seus últimos slides, a sua visão, né, da universidade. Ok? Posso ir para a segunda agora? Posso, né? Sobre o presente e o futuro dessa universidade, principalmente agora como professor titular. Meus parabéns, e é isso só que eu gostaria de dizer. Professor Augusto, muito obrigado pela sua presença, pelas suas palavras gentis e encorajadoras. Eu entrei aqui na UFMG em 86, então já se vão 33 anos entre graduação, depois mestrado e finalmente como docente. E salvo o pequeno hiato de 5 anos que eu me ausentei, não acompanhei o processo, sei que houve algumas mudanças na graduação nesse período,
por exemplo, eu me interei historicamente, então acho que é possível fazer assim, um apanhado do ensino de medicina aqui na nossa escola, desde 86 até hoje, e por extensão em outras escolas do Brasil. Então, o que mudou de lá para cá? Em primeiro lugar, mudou a extensão desse sistema. Quer dizer, o número de escolas de ensino, de estudantes de medicina no Brasil se multiplicou exponencialmente. Isso graças principalmente à fundação de novas instituições e muitas instituições e cidades que tinham curso de medicina, criando desafios novos, como ter o hospital escola, ter o local de estágio. Muitas faculdades novas criadas no interior de Minas passaram a mandar os estudantes para fazer estágios em Belo Horizonte, disputando espaço com os estudantes das escolas tradicionais da capital. Em muitas cidades, o processo é apenas assim, o curso se faz temporariamente no local, depois fazem vários convênios, completa a formação fora. Qual foi o impacto dessa multiplicação de vagas de estudantes de medicina ao longo desse tempo? Foi um desafio de manter a proposta de um curso prático, de um curso com inserção no sistema de saúde. Porque muitas escolas conseguiram e outras não. E o impacto para nós da UFMG foi que nós passamos a ter que lutar por espaço ano a ano. Nesse sentido, passamos da situação de uma faculdade que era sempre chamada e querida e desejada para todas as instâncias da saúde pública, para uma faculdade que toda hora tem que convencer que nós merecemos estar lá, que nós temos a possibilidade de contribuir. Por outro lado, a ideia de formação do médico generalista, ela data dos anos 70, pelo menos aqui nessa escola. Em outras, ela foi sendo cada vez mais presente. E a tendência da maioria dos currículos foi incorporar essa visão de formar um médico que tenha passado por um treinamento suficiente, um treinamento de competências, um treinamento de habilidades nas áreas fundamentais que compõem a atenção primária. Esse conceito cresceu, tem prevalecido, tem predominado. Nós tivemos um movimento muito importante no sentido de voltar ao curso de medicina como um leque de especialidades. Ele está estabelecido na maioria das instituições como um curso que forma o indivíduo nos pilares básicos da atenção primária. Isso, a meu ver, tem um ponto de sucesso e um ponto de ilusão. O sucesso é que o médico formado com os pilares básicos da atenção primária, que tem uma formação extensa em clínica médica, pediatria, clínica cirúrgica, saúde da mulher, obstetrícia, medicina preventiva e social e saúde mental, o médico com esses pilares, ele tem um estofo, ele tem cerne, ele tem bagagem para se tornar um ótimo médico, um ótimo especialista, uma pessoa capaz de atuar em todas as áreas que escolher. Mas a ilusão é que o curso definitivamente não é terminal. O curso não forma pessoas prontas para começar a atuar como médico. A formação decididamente não termina no 12º período. Isso é uma coisa que muitas vezes se buscou mão de obra pronta para o mercado, para atender a demanda do sistema de saúde, para atender a demanda de médicos em todos os cantos do Brasil, porque no 12º período está pronto. Isso, a meu ver, como professor, não corresponde à realidade. Os alunos muitas vezes terminam o curso, recebem o diploma e vão trabalhar sim, mas vão trabalhar necessitando alguma forma de supervisão. Felizmente existe a telemedicina, felizmente existem equipes com a presença de médicos mais experientes, porque eles estão ainda no contínuo de aprendizado, eles não são médicos autônomos em todos os aspectos de competência. Então, eu acho que nós estamos, nesse sentido, no caminho certo. A mudança que eu senti nesses 30 anos foi também de uma interação mais profunda com o sistema público de saúde, abrangendo não só as unidades básicas, mas também a rede secundária e terciária. Eu percebi que a medicina tem dado mais valor à capacidade de aprender coisas novas e conseguido superar aquela ideia de memorização de conteúdos pré-estabelecidos. Então, os alunos têm sido mais estimulados a acompanhar a dinâmica do conhecimento, em vez de simplesmente absorver conhecimento.
E o surgimento das metodologias ativas, que na verdade não são tão novas assim, mas passaram a ser mais formalmente requeridas nos cursos de medicina. Quando eu me formei, nós já tínhamos grupos de discussão, mas já fazíamos seminários, já fazíamos atividades centradas no aluno. Mas hoje essas atividades centradas no aluno estão mais frequentes, mais valorizadas, mais pensadas. Elas fazem parte do projeto político-pedagógico do curso. E esse é um avanço importante, porque é o que faz o aluno estar de fato preparado para aprender sempre. Eu estou dizendo um lugar comum, mas é isso. A medicina é um aprendizado contínuo. Isso está mais claro neste momento do curso. Muita coisa precisa melhorar. Assim, os alunos estão sobrecarregados, a carga horária é muito grande, nós temos discutido isso entre o núcleo de professores aqui. Eles precisam de mais tempo para assimilar, para amadurecer, para refletir, para ler uma coisa de forma livre. Você pode ficar 40, 50 horas por semana fazendo trabalho escolar, comparecendo a aulas. E é preciso flexibilizar um pouco mais o currículo, no sentido de permitir uma maior formação humana do indivíduo, além da formação profissional. A universidade não é só para formar profissionais, é para formar seres humanos. Isso precisa também evoluir. Então, já começo a responder a sua segunda pergunta. Qual é o futuro da universidade? A universidade, eu acho que o futuro é a universidade valorizar cada vez mais o seu ponto de ruptura com o status quo, ou estabelecido com o conhecimento consolidado. A universidade no Brasil, quer dizer, existe um marco histórico que é a criação da Universidade do Distrito Federal, depois da Universidade de Brasília, foi essa revolução. A universidade que pensa. E quando a universidade pensa, ela propõe coisas diferentes. Ela não vai ficar querendo só replicar currículos, replicar modelos pedagógicos, replicar processos de formação. Ela precisa implantar. Então nós temos que ter um espaço aqui de uma política, uma mentalidade que valorize o diferente, que seja menos arraigada a como as coisas são. E eu acho que é esse o caminho, ela se tornar mais flexível para propostas novas. Quando eu falo propostas novas, é o quê? Novas formas de interação entre departamentos, quebrar mais as fronteiras, criar grupos mais que saiam fora das disciplinas tradicionais, valorizar a criatividade dos alunos, ter um espaço onde os alunos possam inventar, possam fazer coisas diferentes. E ter a perspectiva de que aqui é o lugar da gente soltar o pensamento, e não de reproduzir o pensamento em injeção. Plenamente satisfeito. Parabéns. Passar a palavra para a professora Lídia. Bom dia a todos. Meus agradecimentos aos membros do departamento, da comunicação, do Conselho da Universidade e da dedicação do esse curso. Estar aqui na Federal de Minas Gerais para mim é sempre um grande prazer, primeiro porque eu tenho um respeito muito grande dessa instituição. É uma instituição que tem uma participação, uma articulação política, a meu ver, uma das maiores de todas as federais, e também